Meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Eu quero já de antemão, agradecer ao convite, do canal Despertar Profético, na pessoa do Vinícius, da Marcele e do Bispo Carlos Henrique, que nos convidaram para estar trazendo, dando sequência ao que o canal se propôs, a fazer. E o Senhor nos deu um tema, que é um tema que foi muito bom no passado, continua no presente e continuará no futuro. O tema proposto foi Ensinamentos de Jesus para o século XXI. Jesus, nos seus ensinamentos, ele sempre trazia a importância que era a transformação interior. Provérbios fala algo muito interessante no capítulo 4, no verso 23, onde ele diz: de tudo o que se tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Sempre que nós olhamos a palavra coração na Bíblia, nós precisamos entender que essa palavra não quer dizer esse órgão de carne que bate, e distribui sangue para todo o nosso corpo. Coração na Bíblia está falando de algo interno. Está falando do centro do ser humano, que é seus pensamentos, as suas vontades e os seus desejos, as suas emoções. Isso faz com que a gente faça a seguinte pergunta a nós mesmos: o que tem se passado na nossa mente? O que tem motivado verdadeiramente as minhas vontades? Quais são os meus desejos? O Senhor nos conhece no mais profundo, querido. Ele sabe exatamente o que povoa a nossa mente. Ele sabe exatamente o que nos motiva, os motivos para a ação. Muitas vezes, se esses motivos não vierem sob uma transformação do ser, uma transformação de vida, esses motivos para a ação vão ser qualquer um, menos o de glorificar a Deus. Precisamos ter sempre muita atenção com o nosso coração. Como está o seu coração? Nós vamos entrar aqui na Bíblia em Mateus capítulo 15. Eu vou citar apenas o final, onde Jesus está falando aos fariseus. Por quê? Por causa de uma tradição que eles tinham, de lavar as mãos antes de comer. É necessário dizer que não era uma questão higiênica, mas era uma questão cerimonial. Era uma questão de tradição, dos fariseus. E eles vão até Jesus e indagam: por que os teus discípulos comem sem lavar as mãos? Jesus explica, e no final ele diz, que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai da boca. Vamos lá. Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Daqui você pode ver a importância que Jesus dava
ao ser de dentro, que chamamos de coração. Muitas vezes nós também somos tomados por isso, né? Prostituição, ela pode não ser externada, mas ela está aqui, ó. E se ela está aqui, Deus o sabe. Se o desejo de adultério está aqui, mas não foi externado, Deus o sabe. Eu posso esconder isso do meu bispo, do meu pastor, eu posso esconder as minhas verdadeiras intenções de todas as pessoas, mas de Deus ninguém se esconde. Por quê, meu irmão, minha irmã? Porque Deus conhece o nosso coração, mente, vontade e desejo. Sem transformação de mente, não pode haver mudança de atitudes. Romanos 12:2 diz: e não vos amoldeis a este século ou a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como renovar a mente? Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus é algo que renova a nossa mente. Através de versículos bíblicos que são introjetados em nós, esses versículos passam a ser um aviso dentro de nós. Você quer ver um exemplo? Irai-vos, mas não pequeis. Muitas vezes nós somos levados a nos irar no trânsito ou com alguém que falou uma palavra dura. Mas naquele momento, o ser de dentro tem que falar mais alto. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Deus sabia que irar faz parte do ser humano, mas pecar não faz parte da nossa nova natureza em Cristo Jesus. Portanto, meu irmão, uma das maneiras eficazes de transformação de mente é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as motivações do coração. Daí você percebe o quanto é importante oração e palavra nessa sequência para uma transformação completa do ser. Jesus, em muitos ensinos, ele chama a atenção da importância do estado interior do homem sobre o exterior. O ser precede ao fazer, queridos. Isso é muito importante nós sabermos. Tomemos como base o Sermão do Monte. Jesus aqui, no Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus. Jesus começa chamando a atenção do ser humano para o ser interior. Lembremos que com ele estavam os seus discípulos. E ali havia também uma multidão. Mas Jesus, quando ele começa a falar, quando ele começa a trazer esses ensinamentos, ele está falando para os discípulos. E não somente aqueles discípulos, mas os discípulos de hoje. Isso mesmo, querido, você e eu, discípulos de Cristo.
E ele começa ensinando, falando sobre bem-aventurado os humildes em espírito, ou os pobres em espírito, como diz algumas traduções, porque deles é, não vai ser, perceba, é presente do indicativo, o reino dos céus, ou o reino de Deus. Veja bem, queridos, qualquer pessoa que estivesse ali e que fosse pobre economicamente, ele se candidataria, né? Ele diria, o reino pertence a mim. Que alegria, né? Mas Jesus não estava falando de uma pobreza econômica, de uma pobreza educacional. Jesus estava se referindo àquela pessoa que se reconhecia diante de Deus. Como é que você se reconhece diante de um Deus santo, puro e justo, nós sendo pecadores, injustos? Como é que você se sente diante desse desafio? É interessante isso, queridos, porque quando Jesus ele falava sobre a humildade, ele falava sobre algo interno, sobre uma qualidade interna e não externa. Nós vamos ver aqui em Lucas, no capítulo 18, versos 9 a 14, nós vamos ver a história do fariseu e do publicano. Os dois foram para o templo com o intuito de orar. O fariseu entrou no templo e já sentado lá nos primeiros bancos, e o publicano se esgueirando num canto qualquer da igreja, quase que invisível do templo, quase que invisível. E o fariseu dizendo, Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como nenhum desses homens, roubadores, adúlteros, injustos, nem como esse fariseu, nem como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. É interessante isso, queridos. Porque lá atrás, sem levantar nem a cabeça, lá estava o publicano, batendo no peito dizendo, ó Deus, sê propenso a mim, pecador. Jesus diz que quem sai justificado do templo não é o fariseu com todas as suas obras, com aquilo que ele disse que ele falava sobre ele mesmo, mas foi o publicano que se reconheceu um pecador diante de Deus. Esse saiu justificado. Essa é a verdadeira humildade em espírito. Quando eu e você nos achegamos diante de Deus e sabemos a nossa inaptidão, né? Reconhecemos a nossa inaptidão moral e espiritual diante dele. Esse é o caminho, a transformação de dentro. Você quer ver mais uma coisa? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É interessante, queridos, como Jesus fala e como a sua plateia estava abordando esse assunto. Peraí, mas eu estou passando por um momento complicado, por um momento difícil. Eu tenho chorado muito. Mas o choro a que Jesus estava se referindo é um choro mais profundo. Ele nada tem a ver com as nossas perdas humanas, né? Ou com as nossas carências humanas. Ele tem a ver com um choro lamentoso pelo pecado. Eu costumo dizer que pecado tem que doer.
Pecado, ele precisa doer naquele que está sendo transformado. Por quê, queridos? Porque se você não sentir dor pelo pecado, se você não sentir a culpa por ter entristecido o coração de Deus, entristecido o Espírito Santo que vive em você, tem alguma coisa errada com você. Você está se afastando do propósito, do caminho. Veja o exemplo de Sansão, que foi quebrando alianças em cima de alianças. Até o ponto que ele conta, a origem da sua força, que não era, claro, nos cabelos, mas era uma aliança de Nazareno. Era algo que o Espírito Santo, que Deus dava a ele. E nós vemos imediatamente que Sansão, ao ser avisado por Dalila que os filisteus estavam chegando, ele se levanta e diz: vou vencê-los como das outras vezes. Mas o texto imediato diz: e não sabia que o Espírito Santo havia saído dele. Se não choramos, se não lamentamos por nossos pecados, queridos, estamos nos afastando como Sansão. E muitas vezes, em alguns momentos, vamos nos levantar e nos deparar com essa triste realidade, uma das mais tristes de toda a Bíblia, na minha opinião. E não sabia que o Espírito Santo havia saído dele. A transformação interna implica naquilo que somos. E somos o que, queridos? Uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17 diz: eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, isto é, o velho homem, os velhos hábitos, já passaram. Eis que tudo se fez novo. É uma nova criação, são novas atitudes. Portanto, querido, preste atenção, como está o seu coração? A partir disso, isso é, de todo o sermão, Jesus começa a falar daquilo que somos e daquilo que devemos fazer. Após falar sobre o humilde de espírito, sobre o que chora, sobre o manso, sobre o que tem fome e sede de justiça, sobre o misericordioso puro de coração, o pacificador, o perseguido por causa da justiça, Jesus começa a falar sobre esse assunto, sobre aquilo que somos e sobre aquilo que devemos fazer e que devemos ser. Vós sois o sal da terra. Permita-me aqui trazer duas qualidades do sal. Ele dá sabor e ele preserva. Imagine, queridos, naquele tempo não havia geladeira. Não havia outros métodos para se conservar o alimento que não fosse o sal. E havia uma coisa muito interessante. Vamos aqui imaginar um pedaço de carne. Você coloca o sal, só que o sal é completamente diferente daquilo que ele é posto. Ele é completamente diferente da matéria da carne. Nós somos igualmente diferentes nesse mundo. Nós somos aqueles que preservam a vida. Somos preservadores de vida porque a recebemos do Mestre. E é essa preservação que nós temos que levar para a sociedade a qual vivemos hoje. Uma sociedade que vive um caos moral, prostituição, adultério,
estupros, coisas tão absurdas. É esse tipo de elemento que nós somos no meio de uma sociedade do caos. Jesus continua dizendo: vós sois a luz do mundo. Irmãos, qual é a finalidade da luz? É aclarar o ambiente, é trazer luz àquilo que estava em trevas. Essa é a nossa função hoje espiritual. Mas por que nós somos luz? João, capítulo 8, verso 12 diz: eu sou, Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós só somos luz porque a luz vive em nós. A transformação de vida nos levou a sermos luz. Por quê? Porque a luz de Cristo brilha em nós e através de nós. Esse é o nosso papel nesse mundo. Ser luz. E ser luz em todo lugar que nós estejamos inseridos. No nosso trabalho, na nossa casa, com os nossos amigos, vizinhos, em todos os nossos ambientes. Nós somos luz. O cristão, ele só funciona como luz por causa do relacionamento íntimo que ele tem com a fonte da sua luz, que é Cristo em nós. Ele é a nossa fonte de luz. O ser transformado antecede as atitudes e ações dos filhos de Deus. Efésios 5:8. Pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Percebeu a responsabilidade, queridos? Percebeu a responsabilidade de um coração puro, limpo diante de Deus, como diz, como ele começa o sermão lá, ele fala em Mateus 5:8, que os puros de coração verão a Deus. Percebe a importância daquilo que Jesus queria passar, do ser interior. Os fariseus não perceberam essa importância. Basearam suas crenças e sua fé na lei, na obediência pura e simplesmente dos decretos. Mas esqueceram o fio espiritual. Não olharam para o ângulo espiritual da lei, que é cumprido hoje em nós e não por nós. É interessante isso. Olhando para o seu coração, querido, como você se vê hoje diante de Deus? Entendendo que Ele conhece você mais do que qualquer outra pessoa conhece, porque Ele conhece o seu pensamento, as suas motivações e os seus desejos. Por isso, queridos, se preocupe com o ser de dentro, porque você só vai espelhar aquilo que você tem dentro de você. Quero deixar aqui o meu beijo no coração a todos os irmãos, um abraço a todos e fiquem na paz.